As Akuma no Mi são um dos maiores poderes da história de One Piece, e cada uma tem uma habilidade completamente diferente da outra, porém, o que elas têm em comum é que todas elas podem ser despertadas, liberando um poder muito maior e muito incrível. Então, se você quer saber como é o despertar de cada tipo de Akuma no Mi, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e cada tipo de Akuma no Mi possui um despertar diferente, que pode ser até mesmo diferente entre as subclasses de cada tipo. Mas algo que com certeza não muda e que nunca vai mudar é que o despertar mais poderoso de todos é o despertar do seu dedo no like desse vídeo. Esse despertar é o mais forte de todos, então já desperta esse like e deixa o like no vídeo. E com isso então, vamos para o despertar de cada tipo de Akuma no Mi. O primeiro tipo de Akuma no Mi que temos é a Paramécia, e essa é a classe de frutas mais comuns e também mais variadas em One Piece, porque seus efeitos diferem muito uma das outras. No geral são 4 efeitos básicos que uma fruta Paramécia pode ter. O primeiro é a alteração corporal, onde elas mudam completamente a composição corporal da pessoa que a come, como por exemplo a fruta do ácido das Bones, que faz seu corpo feito de aço, e a maioria das Paramécias possuem esse efeito. Ela faz com que a habilidade esteja no corpo do seu usuário. O segundo efeito é a manipulação ambiental, onde permite o usuário manipular o ambiente, como por exemplo a fruta do Fujitora, que permite ele alterar a gravidade de um certo ponto à sua volta. O próximo efeito é a produção de substâncias, onde permite criar substâncias, seja biscoitos, fios, venenos ou ceras. E esse tipo de fruta Paramécia basicamente permite criar alguma substância do seu corpo. E por fim, o último tipo das Paramécias é a Paramécia especial. E esse tipo de fruta é especial porque ele possui mais de um efeito. A única Paramécia especial que vimos até agora foi a do Katakuri, e ele permite transformar seu corpo na substância da sua fruta, além de também criar essa substância à vontade, sendo muito parecido com uma Logia, mas mantendo na classe das Paramécias. E com isso então, chegamos no despertar dessa classe de frutas. Pelas Paramécias serem muito variadas tanto em poderes como efeitos, é muito provável que cada despertar seja diferente com padrões e propriedades diferentes. Mas um dos despertares padrões que vimos até agora foi a manipulação do ambiente. Quando um usuário de Paramécia desperta, ele passa a transformar o ambiente em volta dele na substância da sua fruta com apenas um toque. Vimos isso, por exemplo, com Doflamingo, que possui a fruta dos fios, e com seu despertar, ele pôde transformar o chão, edifícios e tudo que não seja algo vivo também em fios, que ele poderia controlar livremente. Katakuri também, ao despertar sua fruta, afetou o ambiente de uma forma bem semelhante, transformando tudo que tocava em mochi, durante a sua batalha contra o Luffy. O Kid, com seu despertar, pôde conceder o magnetismo que ele tem no seu corpo para outras pessoas, transformando elas em ímãs vivos que atraem todos os metais, ou ele pode até mesmo imbuir polaridades magnéticas inversas em seus alvos, fazendo eles repelirem o metal. Já Trafalgar Law pode aplicar a essência de sua técnica Rune a objetos, como a sua espada por exemplo, transformando ela em uma Rune em miniatura, mas com os mesmos efeitos da sua Rune verdadeira. Então o despertar das Paramécias basicamente pega um poder do seu corpo e espalha ele para o ambiente, porém é aqui que temos um problema. Como eu falei antes, existem Paramécias que já possuem naturalmente o poder de afetar o ambiente, e por isso, o despertar dessas frutas pode ser completamente diferente, como por exemplo, a fruta do Fujitora de controlar a gravidade. O seu despertar poderia ser o total oposto, e em vez de pegar um poder do corpo e espalhar pelo ambiente, ele pegaria o poder do ambiente e passaria para o seu corpo. Nesse caso, podendo mudar a gravidade e, consequentemente, o peso do seu corpo como ele quiser. Isso é apenas um exemplo, já que ainda não vimos nenhuma dessas frutas despertadas, mas o efeito geral das Paramécias é passar as suas propriedades para o ambiente.
Temos então agora as Akuma no Mi do tipo Zoans. Essas são frutas que dão poderes animalescos para aqueles que as comem, podendo se transformar em criaturas diferentes de acordo com o ser da sua Akuma no Mi. Assim como as paramécias, as Zoans também possuem alguns tipos que possuem despertares diferentes para cada tipo. O primeiro são as Zoans comuns e as ancestrais. Essas frutas transformam seus usuários em animais comuns, como por exemplo um leopardo, ou um touro, ou uma serpente, ou um lobo, e vários outros animais comuns, dependendo da fruta. E no caso das ancestrais, elas transformam seus usuários em animais pré-históricos, como mamutes e dinossauros. E os despertares desses tipos são bem simples. Uma Zoan desperta ganha muito mais força, velocidade e durabilidade do que aqueles com poderes de Zoans não despertos. Isso também inclui uma taxa de recuperação muito mais rápida, que funciona involuntariamente, mesmo quando o usuário está inconsciente. Então, as Zoans despertadas basicamente possuem um aumento gigantesco em seus atributos físicos. Nesta forma do despertar, eles assumem uma aparência mais animalesca, enquanto mantêm seus traços humanos. Porém, diferente das outras frutas, as Akuma no Mi Zoans possuem um custo muito alto no seu despertar, porque os seus usuários correm o risco da natureza inata do animal da fruta o consumir completamente, fazendo com que eles percam suas personalidades e se tornem bestas sem consciência. Nesses casos, os usuários de frutas Zoans despertas não mostram sinais de pensamento humano e apenas agem por instinto e poder. Vimos isso acontecer, por exemplo, com as bestas carcereiras de Impel Down, que despertaram suas frutas, mas não foram capazes de suprimir o instinto animalesco delas, sendo dominado por elas completamente. Mas também vimos usuários que conseguiram despertar e superaram esse instinto, como foi o caso do Rob Lucci e do Kako, que conseguiram despertar completamente e ainda controlar essa forma desperta, ficando muito mais forte, rápido e resistente do que antes. Mas então, agora temos as Zoans especiais, conhecidas como Zoans míticas. Estas frutas transformam seus usuários em seres mitológicos, criaturas de mitos e lendas. Esse é o tipo mais raro de Akuma no Mi de todo o One Piece, e o seu despertar é diferente das outras Zoans. As Akuma no Mi Zoans míticas possuem duas habilidades. A primeira é a transformação em uma criatura comum das Zoans, mas o que elas têm de especial são habilidades das paramécias. Por exemplo, a Akuma no Mi do Luffy é uma Zoan mítica do Deus do Sol Nika, um ser lendário do próprio universo de One Piece, e sua habilidade é se transformar nesse ser, assim como as Zoans, mas ele também tem as propriedades de borracha em seu corpo, assim como as paramécias. Ou seja, as Zoans míticas possuem propriedades de Zoans e paramécias, e por isso seu despertar também é como se fosse um despertar de uma Zoan e de uma paramécia. No caso do Luffy, seu despertar permitiu ele se transformar no Deus do Sol Nika, ficando muito mais forte e resistente. E também tudo que ele toca, ele pode transformar em borracha, expandindo as propriedades de borracha do seu corpo para o ambiente em volta dele. E é por isso que as frutas Zoans míticas são as mais raras e lendárias de toda a história de One Piece. E agora então temos a terceira classe das Akuma no Mi, que são as Logias. As Logias são as frutas elementais. Elas dão poderes de elementos para seus usuários, como gelo, chamas ou luz, também permitindo com que eles transformem seu corpo nesse elemento, e ganhando uma habilidade que nenhuma outra classe de Akuma no Mi possui, que é a intangibilidade. Basicamente, usuários de Logias se tornam intangíveis a qualquer golpe normal. Apenas golpes com Haki ou com Pedra do Mar fazem efeito neles. E bom, ainda não tivemos oficialmente a revelação de nenhuma Logia despertada, mas já tivemos várias pistas de qual pode ser esse poder. E então, com base nisso, eu acredito que o despertar das Logias seja atribuir o seu elemento a algo, o transformando permanentemente. Basicamente bem parecido com o despertar das paramécias.
tudo o que ele toca, ele pode dar as propriedades do seu elemento para aquilo. Vimos isso acontecer primeiro com Crocodile, que tinha uma habilidade muito interessante, diferente de todas as logias que já vimos na história. Ele podia secar puxando toda a umidade de tudo que ele tocava, podendo secar tanto a ponto das coisas que ele tocava se tornarem areia. E isso é muito interessante, principalmente quando vemos as características da sua fruta da areia. Basicamente, uma areia é algo seco, tanto é que a fraqueza do Crocodile é justamente a água. Então eu acredito que a habilidade do Crocodile não é sugar umidade, mas sim dar as características da areia para tudo que ele toca, ou seja, ele transforma tudo que toca em areia. Também vimos isso acontecer em Punk Hazard com a luta do Aokiji contra o Akainu, onde eles mudaram completamente o clima da ilha, deixando metade da ilha congelada permanentemente e a outra metade ardendo em chamas. Quando encontramos o Aokiji pela primeira vez no arco de Water 7, ele congelou a água e disse que ela iria descongelar depois de um tempo. Mas em Punk Hazard já se passou mais de um ano e ainda continua congelado. Então isso não foi simplesmente seu poder comum de congelar, ele mudou as propriedades da ilha permanentemente. Ele não simplesmente congelou, ele transformou a ilha em gelo. Então é por isso que eu acredito que o despertar das logias na verdade é transformar tudo que o usuário toca no elemento da sua fruta, mudando assim então permanentemente todas as suas propriedades. E bom galera, cada uma Akuma no Mi tem uma característica diferente, e o seu despertar pode mudar completamente de uma para outra, mas é bom ter em mente que no geral, o despertar é uma expansão de poder, permitindo usar habilidades mais avançadas e muito mais poderosas. Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu peço para você despertar o seu dedo nesse like. Esse com certeza é o despertar mais poderoso de todos. E também, se você quiser receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que tiver um vídeo novo, ele vai chegar aí para você e você não perde nenhum. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.